Olá, queridos. Que Deus abençoe sua vida. Estamos começando mais um Pode Crer, tempo de bênção. Como eu tenho dito, é o podcast daquele que acredita. Então será um tempo tão especial para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E hoje tendo o privilégio de gravar mais uma vez aqui nos estúdios da Black. Então você aí que está nos assistindo, estamos direto do estúdio da Black. Que Deus abençoe sua vida, sua casa. E vamos começar com um convidado hoje especial. Hoje vai ser, o tema promete. Estamos aqui com o Eduardo, meu mano. Eduardo, prazer tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Fica à vontade, sua casa, né? E eu já começo lhe fazendo uma pergunta. Queria conhecer um pouquinho da sua história para que as pessoas conheçam. Eu já tenho intimidade, a gente é amigo, mas eu queria que o pessoal de casa lhe conhecesse um pouco mais. Queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória. A gente vai bater um pouquinho um papo sobre isso, desde lá de trás até o momento que você conheceu a Jesus, aceitou. Vamos construir um caminho nessa jornada hoje de acreditar. Amém, amém. Prazer é meu, muito feliz em estar aqui contigo, muito feliz em ver tudo que Deus tem feito através de você e na sua vida, na vida da sua família, daquela igreja linda que eu já tive a oportunidade de ministrar. Eu creio que isso aqui é só mais um dos vários projetos que Deus tem te confiado e o quanto isso vai abençoar pessoas, né? Eu costumo dizer que a igreja precisa... O evangelho ele não se atualiza, a Bíblia não se atualiza, mas a igreja precisa atualizar a forma de comunicação dela. E o Pode Crer é uma atualização. Tá aí, já pega o gancho, já está sendo atualizado, então já pega essa linha de raciocínio aí. Que vai alcançar o coração dos jovens, dos mais jovens. Na nossa época a gente não tinha isso. Eu acho que eu demorei até me converter por isso. Por isso, porque se tivesse isso já tinha se convertido há muito tempo. É verdade, é verdade. Eu costumo brincar que as minhas experiências, eu nasci numa família cristã católica. Estudei em colégio de freiras a vida toda. Então, assim, eu sempre tive um contato com o evangelho, de alguma forma, só que no viés católico. E nesse ambiente, o Deus ficava muito longe. Era um Deus que a gente não pensava, né? Num Deus que falava, num Deus que você sentia, na presença do Espírito Santo, nas línguas estranhas. Isso não era muito comum, né? A igreja católica onde eu fui criado, o ambiente que eu fui criado, não tinha essa tradição. Deus estava muito distante. Então, assim, os poucos contatos que eu fui tendo com o evangelho do protestante, do crente, vamos dizer assim, nunca foi tão animador para mim, não era tão atrativo para mim, não falava, não conectava, a linguagem não era a mesma. Então, por isso que eu digo, se tivesse coisas como essa, talvez eu teria me convertido mais cedo. Talvez eu teria tido a oportunidade de conhecer esse Cristo, conhecer esse Jesus de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais espontânea. Era tudo muito distante, tudo muito formal. Eu tenho uma amiga que diz que quando ia à igreja, ela tinha que levar a Bíblia e o dicionário. Porque o preletor usava umas palavras que ela não fazia ideia do que significava. Não sabia nem de onde vinha. E aí eu brinco com ela sempre que ela fala isso, eu brinco que às vezes na igreja católica também, porque o sermão era tão formal, tão ritualístico, que eu não conseguia entender o que estava sendo dito. Deixa eu pegar um gancho. Nessa tua trajetória de estudar no colégio de freira, já tinha uma vocação, uma intenção de vir a padre, coroinha, alguma coisa assim ou não? Só estudava mesmo porque já era o sistema da sua família? A minha mãe entendia sempre que filho tinha que ter uma educação tradicional. Fosse em casa, fosse na escola. A minha mãe estudou em colégio de freira a vida toda e replicou o modelo. Então, assim, eu não fui para um colégio de freira pensando em nada ministerial. Eu fui mais por um desejo da minha mãe de uma educação bem tradicional, era uma coisa bem de controle. Esse era o objetivo da minha mãe. Quando eu estava lá pela 8ª série, né, hoje diriam 9º ano ou 8º ano, quando eu estava nessa faixa, uma madre olhou para mim e falou que eu tinha um chamado ministerial e que ela via a possibilidade de um padre. Ela falou, olha, eu vejo, pensa se você não quer fazer um seminário, se você não quer se dedicar a isso. Só que a juventude, eu arrumei a primeira namorada. E a madre me viu namorando. Então, daí eu já acho quebrou que na tudo. cabeça dela, ela falou, olha, eu tenho que cancelar o convite.
E ela cancelou esse convite e a gente vai falar sobre isso aqui. Eu tive uma juventude muito intensa, muito no mundo. Então eu aboli isso, abortei isso da minha vida e nunca pensei nisso. Até o dia que eu fui me converter, o dia que me converti. E aí, mal me converti e começaram as profecias nesse ambiente. De que você vai ser o pastor, Deus quer fazer coisas grandes na sua vida, Deus... E aí, sim, eu fui impulsionado a fazer um seminário, aí eu fui me dedicando cada vez mais, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, assim, eu não estudei no colégio católico com a intenção. Não, nunca foi isso. Acabou acontecendo. Acabou acontecendo. Você vê interessante, né? A própria família tentando construir já na sua vida, na verdade, na história da sua vida, um perfil, né? Já um caráter mesmo. E vale deixar até o gancho aí, para você que está nos assistindo agora, a gente está falando sobre essa questão de formação, os seus filhos terem a possibilidade de você inseri-lo ou não. Porque quem decide isso também são os pais. É uma influência dos pais, né? A gente não está falando um pouco sobre isso não, mas vale ressaltar que isso é fundamental também. Eu costumo dizer o seguinte, e eu uso muito isso, hoje eu tenho a oportunidade de liderar adolescentes, né? Eu falo para jovens, eu falo para adolescentes, e o que eu digo para eles é o seguinte, cuidado com as paisagens. Porque a paisagem ela tem uma habilidade ímpar de distrair aquele que está viajando. Uau, que legal. Todos nós temos um destino, todos nós temos uma vontade boa, agradável e perfeita de Deus para a gente alcançar. Só que no meio do caminho, algumas paisagens vão aparecendo e que você fala assim, nossa, isso aqui é tão extraordinário, eu vou parar um tempinho aqui. E aí você se distrai com essa paisagem e o destino vai ficando cada vez mais distante. Né? A gente não precisa conhecer muito de Bíblia, pode trazer ali o exemplo de Adão e Eva. Exato. Deus constrói um paraíso, Deus coloca esse casal, esses dois indivíduos num lugar perfeito e diz, olha, é tudo de vocês. Adão tem o privilégio de dar nome para todas as coisas, né? Mas aparece uma distração no caminho, que é uma serpente, que está mostrando para ela uma árvore que lhe parece agradável. Mas eu gosto que o texto bíblico diz assim, todas as árvores eram agradáveis. A serpente só trouxe uma paisagem e seduziu ali a alma da Eva para assim, ó, fica um tempinho nessa paisagem aqui. A Eva cai naquilo, e aí a gente conhece a história, por ela se seduzir, ou por ela se deixar ser seduzida por aquela paisagem, ela é expulsa do paraíso, ela e seu marido são expulsos do paraíso. Né? A Bíblia diz que os anjos ficam ao redor daquele que temem a Deus. Mas a gente vai ver que, nesse caso, o anjo que era para estar ao redor deles passa a proteger o paraíso e não eles. Uau, cara, que legal. Expulsa eles e fica um anjo vigiando o paraíso. Olha o perigo das distrações, olha o perigo das distrações. Porque às vezes a pessoa está abrindo mão de uma eternidade, de algo que seria duradouro, por um momento de satisfação. Isso é perigoso demais. No meio de tanta informação, nós estamos aqui levando uma informação sadia para você, levando a paz, levando Cristo para dentro da sua casa, justamente com essa preocupação. Em meio a tanta informação, como falamos no outro, que muita informação negativa surgindo, a gente tem que tomar muito cuidado, e os pais são fundamentais nisso, nessa construção, né? Nesse caminhar. Então, no início da sua formação, vamos voltar lá para a questão da sua conversão. Como é que foi, então, esse período, esse primeiro contato com Cristo? Então, eu tinha um contato com Cristo muito longe, na Igreja Católica. Eu fiz todo aquele ritual da Igreja Católica, de batismo, primeira comunhão, crisma. Quase fui um professor de crisma. Casei na Igreja Católica. Eu fiz todo esse trajeto. Eu me distraí com muitas paisagens a partir dos meus 14 anos de idade. E esse Cristo que já era distante ficou ainda mais distante. Né? A Bíblia diz assim, ó, quem tem ouvido, ouça. Eu tinha ouvido, mas não tinha habilidade de ouvir, porque eu deixei o Espírito Santo tão longe de mim, a distração falava mais alto. Caramba, cara. E todas essas distrações, ela te exige algum comportamento para que você passe a fazer parte. Então, eu com 14, 15 anos, eu queria fazer parte de algumas paisagens e eu tinha que adotar alguns hábitos compatíveis com aquela paisagem. E ali vem a bebida alcoólica, ali vem o cigarro, ali vem as mulheres, ali vem todo um contexto que foi me distanciando cada vez mais. Eu costumo dizer que a paisagem me segurou durante décadas. Até que um dia, a minha esposa, e aí eu já casado, já pai,
A minha esposa diz para mim, olha, eu vou ser crente. Eu falei para ela, não vai não. Não, você não pode ser crente, não. Ela falou, vou ser crente. E na cabeça dela estava decidida. Estava decidido. E na minha cabeça... Ainda não. Era aquela coisa assim, as minhas experiências com crente não foram das melhores na minha cabeça. E eu pensei assim, cara, essa mulher agora só vai usar umas roupas lá no pé. Essa moça agora não vai mais cortar o cabelo. A minha vida, na minha cabeça, me perdoe a palavra, mas na minha cabeça, meu casamento ia virar um inferno. Dentro de algo que você tinha construído na sua mente. Na minha mente. Isso. E aí eu falei para ela, vamos fazer o seguinte, você quer ser crente? Eu vou visitar umas igrejas contigo. Mas o meu propósito era tirar a ideia da cabeça dela. Tu achou que não, eu vou contigo só para ti. Mas, na verdade, a tua intenção era literalmente desmotivá-la aquilo. Desmotivá-la. Né? E eu dizia para ela, cara, tá dando tudo tão certo, tu quer ser crente pra quê? E ela, né, dizendo para mim, tá dando certo pra quem? Não tá dando certo. E fomos na primeira, e ela não gostou, os meus filhos não gostaram. E aí eu saí, entrei no carro e quase que eu dei um glória a Deus, que ninguém tinha gostado. Na tua mente já consegui conquistar o objetivo. Na minha mente, o pecado vai cegando a Exato. pessoa. Na minha mente, Deus estava do meu lado. Na minha mente, Deus estava ouvindo. E você cada vez mais distante sem perceber que estava tão distante. Sem perceber. Ah. Eu lembro que quando eu me converti, bispo, e as pessoas diziam assim, ó, Deus falou comigo, eu ficava com raiva. Que história é essa de que Deus fala? Porque na minha distração, eu já não sabia mais o que era falar, eu já não sabia mais o que era ouvir, eu já não sabia mais o que era o Espírito Santo. Uhum. Quem governava, e eu tenho muito cuidado com isso, porque hoje nunca se falou tanto em governo. Sim. Né? O homem foi chamado a governar, sim, mas a gente precisa entender que governador nunca foi maior do que rei. Uau. E o rei continua sendo Jesus. Uau. Então eu sou chamado para me governar, claro, mas esse governo tem uma autoridade maior, que é Jesus, que é o Espírito Santo. Eu demorei a entender isso. Então eu falava, eu vou fazer e eu fazia. Hoje eu pergunto, Espírito Santo, eu quero. O senhor topa? Você vê essa mudança, né, de mente. Entendeu? E aí, literalmente Romanos capítulo 12, né? Essa transformação de mente. Porque quando você está cego pelo momento, você falou que foram décadas assim, caminhando nessa cegueira, e é literalmente uma cegueira. Porque para você estava na rota certa. Isso aí. Mas dentro do relacionamento havia algo que estava errado, e para você estava tudo bem, mas ela dizendo, ó, tá pegando. Já se ligou uma luz vermelha. A distração é tão interessante, a gente brinca muito com isso lá em casa hoje. Hoje a gente dá boas risadas dessa trajetória. Mas eu preciso te dizer que para minha mulher falar que queria ser crente, na verdade ela não estava querendo, ela não estava dizendo para mim assim, eu vou ser crente. Ela estava dizendo para mim assim, o nosso casamento acabou e eu estou tentando uma solução. A busca por Jesus ali era uma busca na dor. Ela está dizendo, eu preciso encontrar uma solução para o nosso problema. E na minha cabeça, eu estava no meu auge profissional, eu estava na minha melhor fase financeira. Na minha cabeça, de que ela está reclamando? Eu demorei a entender que quando o indivíduo é corpo, alma e espírito, as três partes têm necessidades. Eu estava vendo corpos muito bem atendidos pelo que o dinheiro podia oferecer. Mas eu estava vendo uma alma, eu aprendi a ver uma alma doente e um espírito carente. Uau, cara. A alma da minha mulher estava dizendo, eu estou infeliz. Isso. E o espírito dela estava dizendo, eu estou sentindo saudade do meu pai. Porque é ele que vai resolver meu problema. E eu não conseguia perceber isso. Visitamos uma, visitamos duas. Até um dia que ela pegou um vídeo de um pastor e colocou no carro. E o pastor era muito engraçado. E ela falou, olha... Quando eu olhei aquilo, eu falei, eu tenho que acabar com esse assunto. Eu falei, olha, se essa igreja fosse no Rio, eu iria. Ela falou, pois é, fica a menos de 5 quilômetros da nossa casa. Vamos amanhã? Eu já tinha prometido. Que isso, e eu tive que ir. E ali Deus, eu gosto muito de dizer isso, Deus cumpriu ali naquele momento o que ele queria fazer na minha vida. Deixa eu pegar um gancho dessa questão de alma, corpo e espírito, porque o corpo estava resolvido. Aí vamos voltar lá atrás um pouquinho nessa história. Como a gente se conhece, tem amizade, né? Voltar um pouquinho. Financeiramente, então, estava tudo resolvido. Você vinha de uma empresa, estava numa empresa boa, tudo funcionando, deixasse bem claro, tudo funcionando, as coisas estavam tudo caminhando bem. Aparentemente, aos seus olhos, no natural, estava tudo de boa. Até o momento que ela acende um ponto de interrogação.
né? Então, eu venho do ambiente corporativo, né? Eu era um executivo de carreira, mais de 20 anos na mesma empresa, com uma ascensão profissional bem atípica, né? Um camarada que em 10, 15 anos de emprego ou de empresa, ele recebeu mais de 15 promoções, multiplicou o salário inicial por pelo menos 10 vezes. Então, assim, a coisa estava... de vento em popa. Com a terceira graduação, com a quarta ou quinta pós-graduação, eu estava vivendo a minha melhor fase profissional, financeira. O pecado já fazia parte da minha vida, então a minha carne estava muito satisfeita com aquilo tudo. E a minha esposa estava no outro lado disso tudo, tentando conduzir aquilo de uma forma que ela já não ia conseguir sustentar mais. Aí ela diz... A gente precisa de uma solução. Só que na inabilidade, talvez, ela disse assim, eu vou encontrar Jesus. Ela estava dizendo o seguinte, cara, as promessas que você me fez, você não conseguiu me cumprir nesse casamento. Mas eu sei que tem um Deus que não mente, que ele vai cumprir. O que ela estava tentando me dizer é o seguinte, você, quanto homem, não vai me atender mais. Eu preciso de Jesus. Você me lembra uma passagem daquela mulher que Jesus chega até ela... Né? Então tem tudo a ver com esse momento. Volto a dizer, a questão do corpo, de estar resolvido, dessa sensação, desse prazer, porque o pecado ele te conduz para isso. É isso. De achar que está tudo bem, que você está bem. Tendo dinheiro na conta, meu irmão, está resolvido. Né? E quantas pessoas caminham hoje assim, estou com dinheiro, o resto é o resto. E na verdade, a gente volta a dizer, o homem ele é formado não por uma coisa. E assim, o que não estava bom, um presente compraria. Exatamente. Então, se hoje a gente não está muito bem, eu aumentava o ticket do presente, comprava um presente mais caro. E não é isso que o inferno, o diabo, na verdade, o inimigo acaba fazendo com as pessoas, cegando o entendimento para te dar um presente mais caro, troca, na barganha, porque acaba sendo uma barganha, né? Literalmente uma barganha para te roubar e te tirar a atenção do foco principal. É o que nós estávamos falando do próprio Adão e Eva no jardim. Ele vai tentando te seduzir até o momento que você cai e começa a viver nesse mundo de troca, informação e troca, né? Mudando toda vez o cenário. Rapaz, isso aí é fantástico. Eu estou imaginando as pessoas que estão em casa nos assistindo agora. Quantas pessoas talvez estejam passando por essa realidade nesse momento? Ou seja, a sua história sendo a história deles. Não é simples, né? Hoje, quando eu olho para trás e eu conto tudo isso, as dá pessoas até para tirar algumas boas risadas. Mas eu confesso que é uma metanoia que de vez em quando dói. O teu cérebro se adaptar a toda essa realidade, eu não posso nem dizer essa nova, porque é a realidade que você nasceu para viver. Só que as distrações te desviaram. Então, você fazer essa limpeza, essa metanoia, voltar a ter esse raciocínio, dói, e dói muito. Você não entende muito o processo. Você ficou tanto tempo sem ouvir o Espírito Santo que você desaprendeu a ouvir. Né? Eu costumo dizer o seguinte, Satanás perdeu o direito da eternidade. A distração dele hoje é arrumar um jeito de te tirar esse direito que continuou contigo por graça e misericórdia. Então, ele vai te apresentando algumas coisinhas e vai dizendo assim, ó, troca a tua eternidade por esse prazer momentâneo. É isso que ele vai fazendo. É o caso da mulher samaritana. Né? Jesus chega naquele poço, encontra com aquela improvável, com aquela mulher. A Bíblia vai dizer que ela já teve 5 maridos, estava no 6º, e o 6º não era dela. Eu costumo brincar com os adolescentes, era uma moça bem volúvel. Ela já tinha... Mas o que ela estava fazendo? Ela estava tentando arrumar um jeito de tampar um buraco que nada poderia tapar, só Jesus. É por isso que Jesus vai dizer para ela, olha, a hora que você beber da água que eu posso dar, você nunca mais vai ter sede. Ou seja, essa carência vai ser resolvida. É isso aí. É isso aí. Eu demorei a entender isso. A minha esposa entendeu primeiro. Ela falou, gente... A solução não é o divórcio, a solução não é o término, a solução não é a desistência, a solução é trazer o dono, o médico dos médicos, aquele que pode resolver. Eu não vou tomar um remédio se eu posso trazer um médico dos médicos para minha casa. Não vou fazer paliativo, né? Exatamente. As pessoas estão indo pelo paliativo. Entendeu? Não se resolve o momento, acaba não procurando o médico certo, né? E procura o médico para a doença errada. Ainda tem isso. E aí comecei a frequentar essa igreja com ela e aí ela com aquele desejo, nutrindo aquele desejo, que iria se batizar. E eu dizendo para ela, ei, história é essa de batismo? Eu já sou batizado, ninguém batiza 2 vezes não inventa isso não e tal. E ela, não, eu vou me batizar.
Até um dia que eu tive uma experiência com um pastor de jovens, o pastor Lucinho Barreto, e ele fez um apelo, e aí quando eu fui ver, eu já estava lá naquele apelo, e pronto, comecei a fazer curso de batismo, mas na minha cabeça era só um curso, eu não precisava me batizar, minha esposa sonhando com aquilo. E quando eu fui ver, eu estava me batizando. Eu costumo dizer que eu me batizei primeiro por amor a ela. Eu vi o quão importante aquilo era para ela, e eu decidi dedicar aquilo a ela. Que legal. Tem um amigo que diz que talvez isso invalidasse o meu batismo porque não foi por amor a Cristo. Mas eu fui entendendo ao longo do tempo, e o Espírito Santo falou isso para mim, Deus é amor. Exatamente. Então ele valorizou aquela minha expressão de amor e me retribuiu muito mais do que eu esperava, porque eu doei em amor. Então quando eu semeio em amor, ele vai devolver em amor, e assim foi. Então nós nos até batizamos. nela, né? Imagina para ela como é que foi isso. Para ela, assim... É muito engraçado, porque a minha esposa, nós não temos na nossa família nenhuma tradição evangélica. Mas eu descubro que a minha mulher já quase nasceu uma assembleiana, e minha filha também. Então, assim, ela foi muito intensa no início com todos esses movimentos, com falar em línguas, com marchar, aquela coisa toda, eu não. Eu penso num cara que foi formado no ambiente executivo, racionalidade pura, eficiência na computação, a minha primeira faculdade. Então, para mim, era tudo exato. Esse negócio de que mundo espiritual? O mundo é o que eu vivo. Entendeu? Então, e aí ela falava as coisas, eu tô sentindo, eu tô vendo. Falei, meu Jesus. Mas é tão interessante que me parece que Deus permitiu que durante um tempo eu andasse tanto em ambientes de trevas, que hoje eu digo que eu conheci primeiro o ambiente espiritual do inferno para depois conhecer o ambiente espiritual do céu. Cara? Uau, isso aí é... Então, no início da minha caminhada, eu pude até ter dúvida se Deus existia, se os anjos existiam, se o Espírito Santo falava. Mas no início da caminhada, Deus permitiu que eu visse que o inferno existia e não era nada agradável. Dá para falar um pouquinho mais sobre isso? Até mesmo porque eu tenho certeza que muita gente vai ser abençoada com esse momento. Sim. Bom, alguns lugares que nós frequentamos, e quando você se converte, né, parece que o seu pé, o seu corpo, o seu coração já não consegue mais habitar em alguns lugares. Até então você era parte integrante daquele ambiente e você não via nada de anormal naquilo. Eu costumo brincar assim, pensa num cara que era desbocado. Era eu. De 10 palavras, 15 eram palavrões. É isso. O palavrão fazia tão parte que se alguém falasse um palavrão perto de mim, era uma palavra comum. Quando eu me converto e eu paro, hoje, quando eu escuto um palavrão, é quase uma afronta na minha alma. Aquilo dá uma chocada. Por quê? Porque eu já não faço mais parte daquele ambiente. Então, quando eu fui me convertendo e você não consegue sair de todos os ambientes ao mesmo tempo, você continua frequentando, Deus foi abrindo esse mundo espiritual para mim, para que eu pudesse ver o lado obscuro da coisa, o lado negro da coisa. Então eu comecei a ter experiências com esse lado escuro que começou a chamar a minha atenção e falar assim, nossa, eu não sabia que isso existia. Então eu ia num lugar e eu via uma pessoa manifestar. Eu ia num lugar e via uma coisa. E eu fiquei assim, gente, o que é isso? O que é isso? E eu comecei a sentir muita dor por essas pessoas. Eu lembro que tinha cultos que eu entrava e eu só chorava. Até que um dia um pastor olhou para mim e falou assim, tá doendo, né? Eu falei, muito! Ele, pois é, Deus está te dando um coração de pai. Você está sentindo a dor dessas pessoas. Falei, nossa, mas dói demais. Como que eu resolvo isso? E aí ele falou para mim, com muita maturidade, ele falou para mim, você está conhecendo um lado espiritual para você valorizar o outro lado espiritual. Porque mundo espiritual é isso. A gente precisa lembrar que Satanás foi um anjo. Ele viveu nesse mundo espiritual que nós queremos ir. Ele perdeu o acesso. Mas ele trouxe todos os trejeitos daquele ambiente. Justamente o que nós estávamos falando antes.
para descortinar você, para que você não tenha acesso a essa realidade. Exatamente. Você vê que você veio num ambiente que você não via nada, estava com a vista tapada, não tinha noção, e agora, depois que você aceita por amor, você vê, uma coisa foi te levando a outra, né? Foi te conduzindo. É realmente Deus te conduzindo por um caminho de transformação. Eu fico olhando, bispo, assim, lembra quando os apóstolos estão no caminho para Emaús? Jesus está andando do lado deles e eles não reconhecem Jesus. Né? Quando eu olho um pouquinho a minha trajetória de vida, um garoto que aos 10 anos de idade teve uma doença que os médicos disseram que eu ia ter 6 meses de vida. E simplesmente essa doença é curada. E o médico olha para minha família e fala, vocês acreditam em Deus? E minha mãe diz, muito. E ele diz, então, agradece a esse Deus, porque eu não posso nem cobrar um tratamento de uma coisa que eu não posso curar. Se esse menino foi curado, não foi pela medicina. Eu estava na minha distração, mas Deus estava tentando dizer para minha família assim, eu não me distraí. Eu continuo, por graça e por misericórdia. Essa doença teria que me dar sequelas e, dentre elas, uma possível esterilidade. E eu caso e eu falo para minha esposa, para que você vai tomar anticoncepcional? E quando ela para, em menos de um mês, ela engravida. Para Deus dizer para mim de novo o seguinte, você continua distraído, mas eu sei para onde eu quero te levar. Então foram vários, você vê que é uma sequência de coisas de alerta que Deus já vinha te dando. O tempo todo. Te mostrando, e você mesmo, Deus mostrando, você falava assim, não, eu tô aqui sem querer ver nada. Não quero ver. A opção era essa, eu não queria ver. 18 anos de idade, eu capoto com um carro a 150 por hora, bato com o teto no chão 5 vezes e não sofro um arranhão. É Deus dizendo o seguinte, cara, eu te separei, eu te escolhi, a hora que você ativar, os meus planos são maiores que os seus. Você está distraído e eu estou aqui. Os anjos ainda estão ao seu redor. Glória a Deus. E aí ele levanta. Eu costumo dizer que a minha mulher é a minha maior evangelista. Ele levanta uma mulher com muita força, com muita coragem, com muita ousadia. Entendeu? Que vai falar para mim assim, ó, acabou. Acabou. Agora a gente tem uma novidade de vida para viver. A Bíblia diz que o homem tem que ser o cabeça. A Bíblia diz que a sua esposa tem que ser submissa a ele. Mas eu agradeço todos os dias que a minha mulher assumiu esse papel de cabeça temporariamente. Para dizer para mim o seguinte, se essa cabeça está desgovernada, eu já tenho o governo do Espírito Santo e eu vou trazer ela para o lugar. E isso foi ótimo, porque quando eu comecei a entender isso tudo, um dia eu sentei a minha mulher na cozinha, eu falei para ela assim, eu quero conversar contigo. E ela virou e falou assim, o que você quer? Eu falei, devolve a minha cabeça. Ela falou, que história é essa? Eu falei, eu aprendi. O homem tem que ser o cabeça da casa e você já está sendo cabeça há muito tempo. Esse papel é meu. Cara, que interessante. Então você reconheceu mesmo que aquilo que você estava vivendo não era mesmo aquela realidade que Deus tinha para sua vida. Não era para mim. E aí ela virou para mim e falou, agora que você quer a cabeça de volta, eu preciso te dizer que eu já estava com saudade de ser submissa. Caramba, cara. E eu falei, como assim? E aí a gente foi uma coisa muito intensa. Eu lembro, eu me batizei num dia, a minha esposa saiu, nos batizamos os 4 juntos. Eu, minha esposa e os 2 filhos. Caramba. Minha esposa saiu da água e minha filha sentindo tudo que eu não sentia. Meu filho muito empolgado. E ela perguntou para mim, o que é que você está sentindo? Eu falei, frio. Ela falou, você é um insensível. Eu falei, você acha que é o quê? É uma água gelada que tá me dando frio. Eu tenho que trocar de roupa. Coitada. Hoje eu olho para isso tudo, eu vejo como ela foi forte e corajosa para segurar esse... Para sustentar como cabeça ali, te apoiar. Só que eu cheguei em casa e o Espírito Santo... Eu já estava muito incomodado, as pessoas, toda hora alguém dizia, Deus falou comigo, e Deus falou comigo, e eu já estava achando que eu era surdo, ou Deus tinha filho predileto, quem não falava nada comigo. Eu ia numa igreja, a pessoa virava e falava assim, olha, eu vejo um chamado pastoral na sua vida, e eu falava, então ele tem que falar comigo, não é contigo? Que história é essa? Aí Deus jurou para mim e falou, nesse dia, nitidamente ao meu coração, você quer ouvir minha voz? Lê a minha palavra. Eu te dou 3 meses para ler a Bíblia toda. Eu olhei para um lado, falei, só pode ser alguma coisa que tá... Uma coisa da minha cabeça, alguém que tá...
Mas eu sei que eu fui despertado de uma forma que eu não fazia outra coisa no meu dia. Nada mais fazia sentido a não ser ler Bíblia. Ouvir pregação no YouTube, comprar livro e dicionário bíblico e Bíblia de estudo. Hoje eu devo ter umas 10 Bíblias de estudo na minha casa. Até porque cada vez que eu termino de ler a Bíblia, eu fiz um combinado com Deus. Ele mandou eu ler em 3 meses, a primeira vez. Eu me converti em junho de 2018. Então, julho, agosto e setembro eu tinha terminado de ler a Bíblia. Cabeça com muita dúvida, mas muito animado. E quando eu terminei, que eu fechei aquele livro, o Espírito Santo nitidamente falou no meu coração, começa de novo. E eu pensei, eu vou ler um livro que eu já li? Que história é essa? E o Espírito Santo falou, antes de dezembro. Então, no meu primeiro semestre de convertido, eu li a Bíblia 2 vezes. E ali eu fiz um combinado com meu Deus, que a cada ano da minha conversão, eu leria a Bíblia pelo menos uma vez inteira. Hoje eu tenho 5 anos de convertido e 6 leituras completas da palavra de Deus. Ou seja, o despertar na minha mulher foi de uma forma, o despertar em mim foi de outra. De outra forma. E cada vez que eu lia, bispo, e que eu ia em alguns lugares, eu ficava incomodado com a dificuldade das pessoas de entendimento da palavra. Às vezes um pregador estava pregando e eu falava, nossa, é tão óbvio, é tão simples. Por que as pessoas não entendem? Por que as pessoas não praticam? E o Espírito Santo dizendo para mim, você também não praticava até ontem. E aí Deus foi aquecendo o meu coração de uma forma para o ensino. Aí sim, aquela palavra lá de trás de uma madre, aquela palavra de vários profetas começou a aquecer no meu coração. E eu comecei a pensar, será que é isso mesmo que Deus quer para mim? Será que é um altar? Será que é um chamado sacerdotal? Como é isso? E aí eu comecei a me disponibilizar e dizer para ele, eis-me aqui. E aí quando eu fui me ver, com menos de 1 ano, eu já tinha oportunidade de ministrar uma palavra de oferta. Eu tenho 5 anos de convertido e 4 anos de seminário. Ou seja, eu fiz 4 anos de seminário já como recém-convertido. Então as coisas foram muito intensas. Me parece que Deus estava dizendo assim, ó, gente, eu tenho urgência. Você se distraiu por muito tempo, mas agora... Até o dia que eu vi uma mensagem de um pregador que me inspira demais, que é o Luciano Subirá, para mim é uma grande referência. E ele falou que, em certa ocasião, ele estava tão cansado que ele subiu as escadas quase que de 4 em um hotel. Aquilo já estava tão forte no meu coração que eu falei para o Espírito Santo, essa é a minha meta. Tira o fôlego porque eis-me aqui. A minha esposa olhou para mim, eu fiz essa oração em voz alta. E a minha esposa olhou para mim, você tem certeza do que você está pedindo? Eu falei, eu nunca estive tão certo. Eu preciso devolver para esse reino aquilo que esse reino me deu. Eu não merecia. Ele salvou meu casamento, ele mudou a vida dos meus filhos, ele mudou a minha vida, me colocou em posições que eu nunca mais... Ele mudou tudo. Eu lembro que recém-convertido, irmão, ele falou para mim assim, ó, dormindo. Eu acordei com aquela voz dizendo, eu vou te tirar do teu emprego. Eu acordei minha mulher apavorado. Falei assim, vamos orar que o demônio está falando comigo. Ela falou, o que o demônio falou? Eu falei que vai me tirar do emprego, só pode ser demônio. Ela deu um sorrisinho assim com sono. Nos ajoelhamos do lado da cama e eu orando. Interessante, ela sempre contigo ali. Esse é um alerta que eu queria fazer, a importância da família, né? Da família presente. Mesmo, aí volto lá atrás, o que a gente estava falando, para pegar esse gancho aí, mesmo você não tendo esse entendimento, ela já tinha certeza do que queria. E também, não só ela ter a certeza, mas você também, mesmo sem perceber, era Deus te conduzindo também. Eu digo o seguinte, hoje eu ministro muito para casais. A Bíblia diz que nós somos uma só carne. Você e sua esposa é uma só carne, eu e minha esposa somos uma só carne. São projetos de Deus e Deus não erra projeto. Nós temos a tentativa e erro. Deus não. Se ele falou que é. Um lado da carne estava muito surdo, que era eu. Mas o outro lado da carne estava muito sensível. Esse lado que estava sensível fez um pouco mais de esforço do que o lado que estava surdo. Então as experiências precisaram ser mais intensas com ela.
Porque senão ela não teria essa força, essa habilidade. Uhum. Entendeu? Eu costumo dizer que se a gente continuasse assim, ia ficar bem empenado. Uhum. Ia ficar um lado bem musculoso, espiritualmente falando, e o outro bem raquítico. E ela foi tendo essas experiências com mais intensidade. Só que chegou uma hora que o espírito que falava nela passou a falar em mim. Porque é uma só carne. Uau. O outro lado, a outra orelha, Uhum. né? Hoje eu brinco, eu digo assim, ó, maridos, vocês são cabeça, mas não se esqueça que toda boa cabeça tem 2 orelhas para ouvir as suas esposas. Uhum. Hoje o marido acha que tem que ser cabeça e não pode ouvir. Então o Espírito Santo ia falando com ela e com o tempo ia testificando em mim. Só que quando o Espírito Santo fala o que você não quer ouvir, você questiona se é o Espírito Santo. Até porque é aquilo que você não está querendo ouvir. Está contrário àquilo que você quer fazer. Então não fazia sentido na minha cabeça. Que Espírito Santo é esse? Por que está mudando isso? Uhum. Por que está tirando isso? Por que quer que eu faça isso? Não faz sentido. Então por que eu vivi a vida toda assim e de repente Caramba. ele quer mudar? E a coisa... E ela, muito sábia, ela tinha que se calar em alguns momentos. Uhum. E ela aprendeu muito cedo que quem convence é o Espírito Santo. Uhum. Pessoas não podem convencer. Então tinha horas que ela virava para mim e falava assim, eu desisto. Que o Espírito Santo te convença. Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui, até pegando esse gancho aí. Então, dentro dos ambientes que você vivia, isso aí você pode dizer que realmente foi não só o Espírito Santo te dando um choque de realidade, né? Mas também a percepção sua de entender quando era o momento de reconhecer. Eu confesso que eu nunca tive assim... Eu nunca fui uma pessoa muito fácil de ser convencida. Não, eu não conheço ninguém assim, não. O homem não é assim, não. O homem não. Acho que era só você mesmo. Não, nunca... O homem não é assim, não. E quanto mais eu estudava, mais difícil eu ficava de ser convencido, porque eu achava que os livros explicariam tudo. Até eu começar a ler Bíblia e me deparar com alguns versículos e capítulos que não fecham. Uhum. Que você vai tentar entender e tu fala assim, isso aqui não dá para entender. Que história é essa aqui? Não dá para entender. Uhum. Pedaços que estão ali que você fala assim, nossa, por mais que eu tente fechar essa conta aqui... Não tá encaixando. Não encaixa. Tá faltando alguma coisa. É a hora que só a fé. Uhum. Só a fé para entender alguns textos bíblicos. Não vai E dar. aquela questão do racional começa a desaparecer, né? Totalmente. Tu começa a olhar e falar assim, peraí, não é bem assim que eu... Calma aí. Onde eu tenho que me encaixar aqui? É te tirar de dentro da caixinha que você criou, construiu. E como que faz isso com um homem que estudou que 2 mais 2 são 4 e acabou? Não tem nenhuma variação depois disso. Ciências exatas. Uhum. E aí tu vai lendo os textos, mas calma aí. Como é que Caim casou? Casou com quem? Que história é essa? Não está claro na Bíblia. Que história é essa de fazer uma arca? Noé faz uma arca para um tempo de chuva, mas a Bíblia não tinha falado em chuva até então. Que chuva é essa? Aí tu começa... O racional... E eu acho que Deus permitiu isso tudo para aumentar o meu desejo de estudo. Uhum. Porque cada hora que vinha essas dúvidas doidas na minha cabeça... Mais você estudava. Mais eu estudava. E o meu pastor tinha uma frase que ele dizia... Você quer saber a pessoa que você vai se formar, dá uma olhadinha nas referências que você segue. Uau. Então ele começou a me impulsionar a escolher melhor quem eu ouvia. Eu não fazia. Hoje eu falo muito isso com meu filho. Cuidado. Uhum. Tem muito conteúdo, mas quem você escolhe para ouvir vai definir quem você vai ser. Uhum. E aí eu peguei uma galera que eu sei que é boa, eu comecei a seguir esses caras para tirar essas dúvidas. E isso ia me alimentando. E aí o meu modelo mental é compra livro. Uhum. Comprava dicionário, comprava. E cada descoberta daquilo para mim era assim uma conquista, era um troféu. Eu falava, nossa, Deus falou comigo. Aí eu entendi como que Deus falava comigo. E aquilo... Aí tinha hora que minha mulher até falava, não aguento mais essa história de Deus fala contigo agora todo Antes dia. Deus não falava, agora Deus fala. E o tempo todo. e assim, a minha esposa, ela foi... Ela é aquela pessoa que ela ora por tudo. Cara. Ela ora para saber que roupa ela vai usar. Ela ora para pedir a Deus para acordar ela no horário que ela precisa acordar. Legal. E eu brincava com ela e falava assim, nossa, Deus tem muita coisa para fazer. E você incomoda ele com as coisinhas. E ela ria sempre. Hoje eu me pego fazendo isso. Eu convivo com um homem de Deus que nunca usou despertador. Ele diz que ele ora e fala para Deus, Deus, não deixa eu perder o horário. Eu preciso acordar a tal hora. Uhum. Quando ele falou aquilo, eu falei, gente, se Deus não tem filho predileto, eu quero essa experiência para mim. Uhum. Agora eu boto o despertador, mas todo dia eu comemoro, porque o Espírito Santo me acorda antes do despertador.
Olha as experiências que vão sendo geradas. Interessante, você falou que quando criança, o médico libera uma palavra, aos 18 anos você passa por uma outra experiência, você foi se abrindo a essas novas conexões. Quantas pessoas estão aí, talvez aí com os ouvidos tapados, não querendo ouvir, né, esses toques de Deus, de tanto carinho. A gente está falando que Deus não tem filho predileto, mas tem filhos. E a gente está nessa construção exatamente para as pessoas que estão nos ouvindo agora. Quantos casamentos podem ser abençoados pelo que você acabou de falar? Não tem julgo desigual, é um casamento, é unidade. Ó, quando... Eu ia até comentar isso quando eu falei de uma só carne e acabei me perdendo aqui. Cá entre nós, na nossa idade, podcast. É muita inovação. Muito tem que... Mas vamos lá. Quando os homens começam a construir a Torre de Babel em Gênesis 11, e Deus não aprova aquele projeto, a Bíblia vai dizer que ele confunde as línguas Exatamente. do povo, para o povo não se entender e o projeto não andar. Tá? Me parece que isso acontece, não por iniciativa de Deus, mas em muitas famílias. Homem e mulher começam a falar línguas diferentes, não se entendem, e a família começa a se desestruturar toda. Mas eu observo que se eu sair de Gênesis 11 e for para Atos 2, eu vou ver que tem a chegada do Espírito Santo em Pentecostes. E a Bíblia vai dizer que todos que estavam naquele lugar falavam línguas diferentes e todo mundo se entendia. Então, quando eu comparo esses dois textos, eu chego à conclusão que o problema nunca foi a diferença de línguas. O problema pode ser a ausência do Espírito Santo naquele lugar. Exatamente. Porque se o Espírito Santo está naquele lugar, a gente fala línguas diferentes, mas a gente se entende. É isso que Atos 2 está tentando dizer pra gente quando eu comparo com Gênesis 11. Sim. Eu e minha esposa aconteceu muito isso. Nós começamos a falar línguas diferentes. Por quê? Porque o Espírito Santo só estava em um ladinho. Ou só estava sendo ouvido por um lado. A hora que o outro lado começou a ouvir, a gente continuou sendo pessoas diferentes. A gente continua tendo pensamentos diferentes, mas essas diferenças hoje trazem complementaridade e não concorrência como trazia antes. Uau, top isso, hein? Tá dando pra entender? Então eu costumo... Se eu mandar uma mensagem pro meu filho agora no WhatsApp e eu fizer uma pergunta para ele, ele vai responder com SS. Eu nunca. No meu dicionário não tem SS. Que história é essa de SS? A primeira vez que ele fez isso, eu perguntei a ele. O que significa isso? E ele falou, sim. E eu falei pra ele, como que pode ser sim, se tem dois S, sim só tem um? E ele falou, não, pai, é sim, sim. E eu falei pra ele, eu não te fiz duas perguntas, eu só fiz uma. E eu fui instigando aquilo nele pra mostrar pra ele o seguinte, nós temos linguagens diferentes, mas enquanto o Espírito Santo estiver entre nós, isso não vai ser um conflito pra mim enquanto pai e filho. Então essa ausência trouxe aquele desequilíbrio que nós estávamos falando anteriormente. Olha como é que a presença de Deus ela é tão fantástica na vida de um ser humano. É literalmente, Deuteronômio capítulo 28, você vê que a pessoa ela exerce aquela questão da bênção e traz para onde ela estiver. Isso aí. Ela consegue viver esse complemento aonde ela estiver. Seja na sua casa, seja no trabalho, seja em família, que é o caso que nós estamos falando aqui, até nessa trajetória da sua conversão. Por isso que é importante as pessoas que estão nos ouvindo hoje focar nisso. Né? Como Deus, a presença de Deus, ela muda o ambiente de uma casa. Ela transforma o ambiente de uma família. Ela traz uma estrutura que a família não tinha. Olha que coisa fantástica isso. Eu sou a prova real disso. Eu lembro que, antes de me converter, meus filhos tinham vontade de fazer uma viagem dos sonhos deles. E era uma viagem assim que eu tinha que juntar um dinheiro um bom tempo. E fizemos. Fizemos um combinado, juntamos dinheiro 2 anos para passar 13 dias no lugar que eles queriam ir. E eu não era convertido, foi a viagem dos sonhos. Nós voltamos daquela viagem, meus filhos perguntando assim, ó, quando é que a gente volta aqui? E eu pensando, vou ter que juntar dinheiro mais uns 2, 3 anos para você vir aqui de novo. Logo depois dessa viagem, essa viagem foi em janeiro de 2018, junho de 2018 eu me converti. Janeiro de 2019 vieram minhas férias profissionais de novo. Só que eu não tinha dinheiro para viajar no mesmo nível da anterior. E a família já estava esperando uma viagem. E eu pensei, falei, gente, vamos fazer uma viagem mais fácil, mais barata. E eu falei assim, cara, vamos para Foz do Iguaçu e nós vamos de carro. Gosto muito de dirigir, vamos de carro, 18 horas de estrada. A família que tinha feito uma viagem extraordinária um ano antes olhou para minha cara e falou, só pode estar doido.
18 horas dentro de um carro. Eu falei, não, mas fiquem calma, a gente vai parar em Curitiba, que são só 11. No outro dia a gente faz mais 8, 9 horas. E minha mulher olhando e pensando, o que a gente vai fazer? 18 horas, nós 4, dentro do carro junto. Meu filho virou e falou assim, eu escolho a playlist. A minha filha falou, eu preparo a cesta do piquenique dentro do carro. E aí minha mulher, eu durmo. Eu falei, eu dirijo. Pronto, a equipe está formada. Nós fizemos essa viagem. E na volta dessa viagem, meu filho, nós estávamos rindo, brincando, ouvindo louvor, cantando dentro do carro. E meu filho virou para mim e falou assim, pai, essa foi a melhor viagem da nossa vida. Eu olhei pelo retrovisor e falei assim, por que você não me falou isso 1 ano antes? Que eu tinha economizado horrores. E ele virou para mim e falou, pai, eu descobri que quando Jesus está na viagem, ela pode ser até longa, mas ela é muito mais prazerosa. Uau. Aquilo, para mim, mudou absolutamente a minha vida. Uhum. Meu filho estava dizendo para mim o seguinte, eu ganhei um novo pai. Uhum. Eu ganhei um novo... O que o dinheiro me deu, Jesus está me dando em dobro. Uhum. O que o luxo podia me dar, Jesus está me dando em dobro. E hoje ele olha para mim e fala, pai, eu não gosto... Tem domingo que ele fala, pai, eu tô com saudade de sair por aí de carro com o senhor. E aí a gente pega o carro ou a moto, trepa por 12, sai andando e ele fala, pai, a gente está junto, a gente está ouvindo um louvor, Jesus entrou. Entendeu? Então, eu acho que as famílias têm que entender isso. Quando Jesus vai... Porque Jesus, a Bíblia diz que ele é onipresente. Sim. Ele não sai do lugar. Quem se distancia somos nós. Uhum. Por quê? Por conta da desobediência. Então, a desobediência me tira de perto. Né? Eu costumo brincar que a tentação tá para todos. Cai quem quer. Cai quem quer. A Eva quis Obscurece cair. literalmente a visão, né? Entendeu? Se Jesus veio reconectar, é justamente essa reconexão, não só em família, mas com outras pessoas também, esse ambiente de trazer essa união familiar. A última viagem agora foi para Petrópolis, vocês foram, né? Tô brincando, gente. Mas foi. É, eu sei que foi. Eu acordei um dia cansado E partiu. e muito ansioso. E eu virei para ele e falei assim, calma, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Aí eu olhei para minha esposa e falei, vamos dar um pulinho em Petrópolis de moto? Ela falou, hoje eu não posso. Eu olhei para minha filha e falei, filha, vamos em Petrópolis, só nós dois de moto. Minha filha, pai, hoje eu não posso. E o Cauã esperando. Aí ele falou, vi que só sobrou eu. Agora vamos, que ele já estava contando com aquilo. E ele falou, pai, eu sei orar. Eu sabia que ninguém ia poder, só eu. E nós fomos, e foi assim uma manhã, saímos de casa 9 e voltamos meio-dia. Paramos, oramos, meditamos, vimos coisas lindas, voltamos cantando, reduzimos a velocidade para que a gente pudesse cantar, louvar, aquela coisa toda. Chegamos em casa, e aí ele, a primeira hora que ele me viu, o primeiro momento que ele... Chegamos em casa e falou, a alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Ele estava dizendo para mim o quê? Pai, conseguimos recarregar a nossa Uhum. bateria. Uhum. Pena que eu... Né, assim, a cegueira... Olha só. Gênesis vai dizer que uma cobra fala com uma mulher Uhum. e a mulher decide desobedecer. A cobra só fala com ela. Uhum. Ela está vivendo num ambiente de paraíso. Uhum. A cobra não encosta nela, só fala Uhum. e ela desobedece. Uhum. Mas quando eu saio daí, vou para Atos 28, verso 5, Paulo está vivendo um naufrágio de um navio Uhum. e ele vai parar numa ilha. Quando ele chega nessa ilha, uma cobra fica presa na mão dele. Ele sacode a mão, Uhum. a cobra cai na fogueira. Na fogueira. E a Bíblia vai dizer que todos têm que ver a manifestação da glória de Deus na vida de Paulo. Uhum. Quando eu me deparei com isso, eu achei isso extraordinário. Um está no paraíso, Uhum. E o outro no naufrágio. o outro no naufrágio. Uma cobra fala, Uhum. o outro a cobra pica ou morde, Uhum, sei lá o que a uhum. gente vai usar. Qual é a diferença disso daqui? É o Espírito que está. Uhum. É a sensibilidade que está para o Espírito Santo. Eu, durante muito tempo, vivi no paraíso, com cobras falando e eu me influenciando. Uau, cara. Hoje, eu não vivo no mesmo paraíso. Uhum. Tem horas que Deus nos leva para uns desertos, para uns naufrágios. Mas hoje eu tenho a certeza que aquele que convence do Mesmo pecado no e da naufrágio, justiça vai Glória a fazer Deus. a Tem a manifestação da presença glória. do Espírito Santo. Isso é fantástico. A própria casa do filho pródigo, né, uma referência disso.
O sequencial está se a presença realmente está ali. Então, faça do seu lar um lugar tremendo para se habitar, para se viver. Traga a presença de Deus para dentro da sua casa. Isso aí vira uma lição. Só isso aqui já valeu a lição, esse bate-papo de hoje. Só isso aqui. Como é fantástico você reconhecer que nós somos dependentes da presença de Deus. Eu demorei muito. Eu falo para o meu filho que eu fico feliz em vê-lo que com 12 anos ele começou a viver o que eu comecei a viver com 38. Logicamente, ele vai viver coisas que eu talvez não consiga. E a Bíblia deixa isso claro porque ele é flecha na mão de um valente. Sim. E o que eu peço a Deus todo dia é que eu consiga ser o valente para lançar essa flecha onde ela precisa estar, porque a responsabilidade é nossa enquanto pai. Né? Então, assim, eu demorei demais a viver isso. Eu tentei, assim como a mulher samaritana tentou resolver o problema dela da forma errada, eu também tentei. Chegou uma hora que o catolicismo não respondia mais às minhas dúvidas. Eu li o Evangelho segundo Allan Kardec umas 5 vezes, tentando encontrar as respostas que eu não encontrava mais no catolicismo. Chegou horas de eu frequentar lugares em busca de respostas que eu não encontrava mais também no Evangelho segundo Allan Kardec. Um camarada que estudou em colégio de freira a vida toda, que estava acostumado a ler Bíblia, principalmente o Novo Testamento, em especial o livro de Lucas, não estava encontrando resposta na Bíblia, não estava encontrando resposta no Evangelho segundo Allan Kardec, não estava encontrando resposta nos lugares que eu ia, não estava encontrando resposta. Já estava estudando filosofia, antropologia e o vazio continuava lá. O que eu acho legal é que depois você pega um livro, que é a Bíblia, e você encontra as respostas que os grandes sábios não conseguem te dar. E parece que ela está extremamente atualizada. Parece que ela foi escrita ontem. Tu olha para os textos bíblicos e fala, nossa, eu cheguei a concluir. Para você ter uma ideia, a minha praia é gestão, foi sempre gestão de empresa, gestão de negócio, gestão. E Deus fez uma coisa tão brilhante comigo, porque eu comecei a achar os conceitos de gestão na Bíblia. Eu lembro que para muitas empresas a gente falava de uma teoria chamada teoria do Pareto, diagrama de Pareto. Essa teoria vai dizer o seguinte, se você tem um problema, se você se concentrar em resolver 20% com assertividade, os outros 80% é resolvido automaticamente. Você só tem que ser assertivo e encontrar os 20% até o dia que eu li a primeira vez o texto bíblico, que se concentra no reino de Deus e na sua justiça, porque todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Naquele dia eu parei e Deus falou comigo, aprendeu Pareto hoje? Cuida dos 20% importantes que o resto da tua vida eu toco. Glória a Deus. Então Deus começou a abrir, descortinar essas coisas nessa forma para mim. E aí, bispo, eu falo muito isso. Tudo perdeu sentido. Tudo que eu via muito sentido ficou sem graça. Por quê? Porque a Bíblia ficou tão atrativa que o restante... E era muito louco, porque você está numa família que ninguém era. Então, o doido da história éramos nós. Você estava falando de atualizar, né? Somos nós que precisamos dessa atualização. Entendeu? Eu frequentava lugares, eu ia a festas de aniversário, e eu parecia um ET. Hoje eu brinco com os adolescentes, nós somos extraterrestres, porque a Bíblia diz que nós não somos desse mundo, estamos aqui para propagar um reino, mas um dia eu volto para casa. Eu brinquei com meu filho, faz um post com a foto do ET, com o dedinho empinado, bota meu rosto e diz, eu tô voltando para casa. Porque é isso que é a minha sensação, eu tô aqui de passagem, mas eu não vou sofrer o dano da segunda morte, que é o que o Apocalipse se promete, e um dia eu volto para minha casa, que eu vou ter um corpo novo, um nome novo, tudo novo. O nome eu já até escolhi, Brad Pitt, irmão. Se eu não dei sorte nessa vida, eu tenho que dar sorte na próxima. Entendeu? Então o nome já aí, vamos que o já corpo tá vem resolvido. junto. Não é possível que eu vou estragar o segundo, que eu já estraguei o primeiro. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, pegando essa analogia que você acabou de fazer agora. O que você diria para o Eduardo de hoje, o Eduardo de 5 anos atrás? A gente está falando dessa questão da esposa que te impulsiona, desse não ouvir, esse religar de novo, essa reconexão.
nessa essa nova versão de mente, dessa renovação, dessa transformação de mente, o que você diria para o Eduardo de 5 anos atrás? Eu acho que o Eduardo, de 5 anos atrás, tinha que dizer para o novo hoje perdão. Perdão por eu ter atrasado o teu processo. E o de hoje tem que dizer para o de trás, eu te perdoo. Para poder ser livre para viver o que vem pela frente. Porque o perdão diz que liberta. Uau. A Bíblia diz que o perdão liberta. Uau. Então, se eu olho para trás, eu diria, cara, eu te perdoo. Mas me liberta, porque tem coisa nova para eu viver aqui na frente e eu não posso ficar preso. A gente estava falando exatamente sobre isso, de você olhar para frente e ver que Deus tem pressa para fazer. E somos nós que, às vezes, atrasamos essa atuação do Espírito Santo na nossa própria vida. Quantas pessoas estão assim, sem ouvir, sem enxergar aquilo que Deus está querendo fazer? Deus está dizendo, você não está entendendo que eu já estou te trazendo há um tempão, estou te puxando e você ainda não observou, não startou. E a grande sacada, bispo, é a pessoa entender que Bíblia não é livro teórico. Bíblia é livro prático. Os adolescentes têm uma mania de brincar de quem sabe mais versículos bíblicos. E eu digo para eles que não me interessa a quantidade de versículos que eles decoraram, me interessa a quantidade de versículos que eles praticam. Então não vamos fazer concurso aqui de quem sabe mais os versículos decorados, vamos fazer um concurso de quem pratica os que sabem. Eu posso ir direto, não é o quanto se sabe, é o quanto se pratica. Não é isso? Exatamente. Eu sempre que li a Bíblia, eu entendi que eu tinha que praticar ela. Isso foi um desafio grande. Transformar a teoria dela numa prática é um desafio grande. Por quê? Porque a prática dela é uma prática que contraria a lógica do mundo. Você vai literalmente na contramão, né? Ama teu inimigo. Exatamente. Você vai Perdoa quem não merece perdão. Abre mão do entendimento para ter a paz que excede todo entendimento. Olha, não precisa entender, irmão, precisa ter paz. Olha que coisa... E para isso para mim foi muito doido no início. E eu lembro que o Espírito Santo um dia virou para minha mulher primeiro e falou para ela, ó, ele só destrava o dia que ele pedir perdão por tudo que ele fez antes. A minha esposa nunca contou isso para mim. Mas o Espírito que tinha falado com ela tinha falado comigo. Você precisa pedir perdão. Início de conversão. A minha mulher estava dizendo que se converteu para salvar o casamento. E o Espírito Santo estava dizendo para mim, pede perdão. E eu pensando, eu vou pedir perdão por uma coisa que ela tem dúvida se aconteceu. Que história é essa? Eu vou perder meu casamento. E todas as vezes que eu pensava nisso, o texto que me vinha era da mulher adúltera. Vai, não peque mais. Então eu pensava o quê? Só não pecar mais. Não preciso pedir perdão, é só não pecar mais. Olha a lógica. E eu tentando transformar a Bíblia numa prática. E não conseguia. Até um dia que a minha esposa acordou. Falou pra mim assim, ó, Deus falou que é hoje, hein? Falei, é hoje o quê? Você já sabia o que era, mas tu... 31 de dezembro, irmão. A casa ia receber a família toda pra festa do Réveillon. E eu pensando, essa mulher tá querendo criar uma confusão no dia que a casa vai estar cheia, não vai rolar. E eu olhei para aquilo tudo e falei, não... Saí de perto dela, corri pro banheiro e fui orar a Deus. Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Deus não falou nada. O texto que vinha na minha cabeça é, vai, não peque mais. Voltei pra cozinha, ela tava fazendo café. E eu falei, esse café aí, comecei a puxar um assunto aleatório. E ela virou pra mim e falou assim, não muda o assunto não. Você tem que me contar hoje. Falei, eu? Tem não. Saí de perto, corri pro quarto. Falei, eu vou orar de novo. Tranquei a porta do quarto. Ajoelhei. Aquele, para mim, é o local de oração. Todas as vezes hoje, que eu tenho uma resposta que ninguém pode me dar. É naquele lugar que eu vou chorar. Sempre na expectativa de ter a mesma experiência que eu tive naquele dia. Glória a Deus. A Bíblia diz que a gente não tem como ver Deus. Mas eu senti que Jesus estava em pé do meu lado. A imagem que tinha na minha cabeça era a imagem dos livros que eu li, de uma sandália de couro, de uma roupa branca, de um pé. Glória a Deus. E a sensação que eu tinha era que o homem que estava do meu lado estava rindo de mim, dizendo para mim, você está nervoso à toa, porque eu estou no processo. E eu ouvi uma voz audível que dizia no meu coração, faça o que precisa ser feito, pratique a Bíblia, que o resto é comigo. Eu levantei daquele chão, o homem mais forte do mundo, corri para a cozinha e falei para minha mulher, hoje que eu tenho que te contar um negócio. E ela falou, eu já sabia. Mas você precisa contar.
Eu contei todos os meus pecados, irmão. Uhum. Ela olhou para minha cara, se ajoelhou, falou, eu te amo 2 vezes mais do que eu amava antes. Quando eu olhei aquilo tudo, eu falei, essa moça é doida. Voltei pro quarto chorando. Falei para Jesus, Jesus, como que você faz isso? Uhum. E ele falou para mim, eu não fiz. Quem fez foi você, cumprindo a minha palavra. Uau. Foi aí que eu ganhei o texto que a gente veio conversando hoje. Uhum. Às vezes você quer subir, você quer viver coisas que você não viveu ainda. Uhum. A imagem que Jesus me mostrou fui eu na porta de um elevador. Um prédio que eu queria chegar no terraço dele. Uhum. Eu aperto o botão, o elevador vem até mim. Mas se eu não tiver coragem de entrar, o elevador fecha a porta e passa para outro. Uhum. E Jesus falou para mim, todas as vezes que você tiver a coragem de me chamar e entrar na porta que eu te mostrei, eu te levo para o andar de cima. Uau. Mas se você apertar o botão e não tiver coragem de cumprir o que eu estou mandando, você vai ficar no andar que você está estagnado. Foram nessas experiências que eu vi casamento mudar, filho mudar, igreja mudar, eu mudar, ministério mudar, profissão mudar, a coisa toda mudando. Glória a Deus. Uma troca de identidade. Nesse processo, eu não vou mentir não, tinha dia que eu acordava e perguntava, quem sou eu? Eu perdi minha identidade. Uhum. Porque Deus estava dizendo o seguinte, agora não é mais a sua identidade, é a sua identidade em Cristo. Em Cristo. Mudou o jogo, irmão. Uhum. Teu sobrenome não é mais o que você tem hoje. Teu sobrenome leva o nome de Cristo junto. Uhum. E ele está dizendo para a gente, diz para todos nós, dependendo do estilo de vida que você levar, quando você assinar, eu assino embaixo. Uhum. Agora, só não se esqueça que eu não me deixo escarnecer. Então, se colocar o meu nome naquilo que traz escárnio, você vai ficar sozinho. Uau, cara. Uau. Foi dessa forma que a coisa foi. E sempre assim, muito. Eu nunca fui muito cinematográfico, essas coisas assim, né? Eu nem sonho, irmão. A minha filha dorme 10 minutos, sonha 3 vezes. E acorda contando sonho, que parece uma novela. E eu falo pra ela, nossa, quanta criatividade. Aí chegou uma época que eu fiquei até falando com Deus. Deus, eu queria sonhar igual ela. Mas não consigo. Eu não sou assim. Mas a minha vida com Deus acabou virando umas histórias assim, cinematográficas. Sim. Umas coisas que depois eu, entendeu? Ficava olhando e falando assim, nossa, eu vivi isso mesmo. Interessante, você está falando agora, como a falta de percepção lá atrás te traz para o conhecimento de hoje. Hoje você olha e percebe, diz assim, rapaz, eu não tive esse entendimento lá atrás. Por que eu não startei isso logo? Por que eu não, não chamei isso? Vamos embora, vamos partir. Por que eu não tive esse entendimento lá atrás? Você teria doído menos. Mas, olha, eu fico olhando para isso tudo. Meu pastor teve uma paciência muito grande comigo. Minha esposa teve uma paciência muito grande comigo. Mas Jesus teve uma tolerância extraordinária. Eu lembro quando eu me converti, surgiu o assunto do dízimo. Ixi! Pensa, cheguei numa igreja, eu me converti, eu tirava férias em janeiro, então dezembro eu recebia 13º, salário, férias e o 14º. Eu me converti bem próximo, me converti em junho e julho. Quando foi chegando dezembro, eu pensei, não posso dizimar não, vou pular esse mês para dizimar no outro. E eu procurei meu pastor e falei assim, preciso conversar um negócio com o senhor. Ele falou, o quê? Eu falei, eu não tenho essa despesa prevista, não, essa história de dízimo. Na mente era a despesa prevista. Ele virou pra mim e falou assim, dízimo nunca foi despesa. Eu falei, sim, eu não tenho que pagar. Se eu tenho que pagar a despesa. Ele virou pra mim e falou assim, você faz como? Eu falei, o mês que dá eu dou 1%, o mês que dá eu dou 2%, o mês que dá eu dou 3%. E o mês que não dá, eu não dou nada. Não nada. E eu tava quase dizendo pra ele assim, eu sou muito generoso. E ele virou pra mim e falou assim, irmão, Deus já tem falado contigo de forma tão extraordinária em outras áreas, faz um teste nessa área. Falei, poxa, mas pode pular dezembro, não? Fazer em fevereiro. Eu sei que eu dizimei o primeiro mês, dizimei o segundo, dizimei o terceiro, até que chegou o quarto. E no quarto mês, quando eu fiz as contas do mês, o dinheiro não ia dar. Eu juntei a família e falei assim, gente, esse mês a gente não vai dizimar, não. Aí minha mulher, que história é essa? O temor é muito maior nela do que em mim naquela época. Meus filhos, pai, é isso mesmo? Eu falei, se eu dizimar, não vai ter dinheiro para nada esse mês. E fui pro trabalho, irmão. Deixei a bomba em casa e fui pro trabalho. Pensa num dia que Deus decidiu falar de tudo quanto era forma.
Quando eu entro no carro, que eu pego o primeiro caminhão, tinha uma frase de caminhão falando sobre dízimo e oferta. Eu falei, eu nunca vi isso. No caminhão, No escrito. caminhão. Falei, hein? Isso é alucinação, só pode. É o inimigo querendo me O contrariar. inimigo é sujo. Irmão, ligo o rádio para fazer o que eu fazia sempre, para ouvir uma mensagem. A mensagem era sobre dízimo e oferta, fidelidade e generosidade. Eu falei, não, mudei a mensagem. Hoje eu não quero ouvir essa. Na hora do almoço, eu almoçava sempre no mesmo restaurante e tinha umas plaquinhas em cada vaga de carro com frases filosóficas. Eu nunca tinha visto naquele restaurante uma frase bíblica. Mas naquele dia eu estacionei na vaga que estava quem semeia pouco, colhe pouco, quem semeia muito, colhe muito. Eu falei, cara, é perseguição. Mudei de vaga. E quando eu estou estacionando na outra vaga, a voz do Espírito Santo me perguntou, vai continuar surdo? Caramba, cara. Uau, saí. Eu olhei aquilo tudo e eu falei assim, ó, eu vou no banco e vou tirar o dinheiro. Mas eu quero uma prova mais concreta. O Espírito Santo falou para mim, você vai chegar em casa, você vai falar para todo mundo que eu falei contigo e você mudou de opinião e você vai dizimar. Falei, então, meus combinados com Deus. Se é isso, quando eu chegar em casa, todo mundo já vai ter que estar sentado na mesa e eu vou entender que esse é o teu sinal. Trabalhei o dia inteiro com aquele dinheiro no bolso e pensando, esse mês não vai dar. Esse mês não vai dar. Irmão, quando eu chego em casa tinha faltado luz. Aquela lanterna da parede não tinha funcionado. A minha mulher acendeu uma vela, botou no meio da mesa e os três estavam em volta da mesa sentados. Uau. Eu mal estacionei o carro. Quando eu vi aquela vela na mesa, eles três, eu falei, não, isso não pode ser. Esse povo é crente, não precisava nem daquela vela no meio. Eu entrei, sentei. E falei, gente, olha só, tem uma notícia para vocês. A minha esposa falou, eu já sei. Você vai dizimar. Falei, pois é, a notícia não é essa. A notícia é que esse mês não dá para comer nem um cachorro-quente na rua, porque dizimar eu não tenho nem opção mais. Eu descobri que eu não tenho opção e contei a experiência. Fantástico. E minha filha virou isso, e falou, eu tô dentro. A minha esposa falou, pode contar. O Cauã, adolescente, falou, pai, nem um cachorro quente. Isso vai ser uma tribulação muito grande. Falei, filho, nem um cachorro quente. Levei aquele dinheiro para a igreja e falei para Deus, eu tô dizimando por obediência. Irmão, foi o mês que Deus mais fez milagre financeiro na minha Glória casa. a Deus. Deus foi me adestrando, me mostrando Sim, em todas as áreas. Enquanto eu for o seu Deus, eu só quero a sua obediência. O resto é comigo. Uau. O resto é comigo. Os problemas com o filho foram tudo sumindo, se dissipando. O problema conjugal foi sumindo. Foi sumindo. E as pessoas vinham, o que eu acho legal é isso, bicho, porque as pessoas vinham com fórmulas. Vocês precisam fazer isso. Vocês precisam ler o livro tal. E eu pensando, nossa, eu já fiz isso. Eu até comprava alguns. E quando eu ia olhar, a gente já tinha feito sem saber que era para ter sido feito, porque o Espírito Santo estava ministrando, estava discipulando. Então, o que eu digo é assim, bispo, quer converter? Limpa a orelha. Deixa o Espírito Santo falar. Porque nós, por nós mesmos, não nos convertemos, não dizimamos, não obedecemos, não vivemos, não mudamos. Então, a única coisa que a gente tem que fazer é limpar a orelha. De Gênesis a Apocalipse, a maior marca é obediência. Não tem... O próprio Jesus descreveu isso, né? E esse Espírito Santo, de Gênesis a Apocalipse, está falando. Exatamente. A Bíblia vai dizer que em Gênesis ele estava sob o abismo das águas. Quando Jesus entra no cenário, Jesus é batizado, o Espírito Santo fala. Exatamente. Jesus é batizado, o Espírito Santo leva ele para o deserto. Observa que na criação de tudo tem Espírito Santo. No nascimento de Jesus, ou no batismo de Jesus, no novo nascimento de Jesus tem o Espírito Santo. No início do ministério de Jesus tem o Espírito Santo. No deserto tem o Espírito Santo. Na instalação da igreja, que é Atos 2, tem o Espírito Santo. E no Apocalipse tem. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito quer dizer às igrejas. Ao vencedor. Eu te darei vestes brancas, nome novo, corpo novo, anel novo. Tocou no ponto agora nesse paralelo aí, ao vencedor que eu vi, né? Não tem para onde correr. Então, assim, a pessoa ela tem que decidir hoje. Ou eu decido hoje viver essa nova realidade para viver essa nova vida, ou eu vou viver essa vida de fantástico que eu acho que tá tudo bem e tá tudo pegando. Lembra do tal anjinho
Exatamente. E o diabinho nos desenhos animados da nossa época? É o que mais aparecia no desenho. É isso. É. Só que aquele diabinho não vem mais com chifre vermelho. Não. Ele vem com uma paisagem bem encantadora. Dependendo daquilo que ele sabe. O diabo não cria nada, ele só observa. Então ele vê qual é a paisagem que distrai o bispo. É. Eu vou colocar ela mais vezes na frente dele, que uma hora ele cai. É isso que ele faz. Eu lembro que eu me converti e para largar as paisagens foram difíceis. Aí eu decorei aquele texto, resisti o diabo e o diabo fugirá de vós. Tudo que passava na minha frente, que era uma paisagem que ia me destruir, eu falava, resistir o diabo fugirá de vós. Eu repetia aquilo quase com mantra. Chamava tudo quase de diabo, coitado. Mas eu estava dizendo o seguinte, isso aqui não me vence mais. E foi desafiador. E era mais desafiador ainda quando eu comecei a perceber que eu tinha o Espírito Santo e a vontade continuava. Sim. É aquela questão da resistência mesmo, de resistir ali, de decidir, não vou mais, chega. Pô, é o soldado dizendo para Jesus, se tu é o filho de Deus, desce dessa cruz aí, querido. Com a dor que ele estava sentindo, a carne dele provavelmente estava dizendo o seguinte, eu quero descer, hein? Vou dar um samurai em todo mundo se eu descer, hein? Pelo amor de Deus. É a hora que ele ora e fala, pai, se puder, me livra desse cálice, mas se não puder, faça a sua vontade. É Jesus dizendo o seguinte, eu estou resistindo por obediência. Imitar Jesus nada mais é do que isso. O mundo tentando trazer coisas que te traz um nível de prazer momentâneo, mas que tira a tua vida eterna. E você vai ter que ter a habilidade de escolher, eu quero ser feliz agora, eu quero ser feliz para sempre. Eu quero ter prazer agora, eu quero ter prazer para sempre. Eu quero viver bem agora, eu quero viver para sempre. A pergunta é só essa. Eu costumo brincar que é investimento de longo prazo. O problema é que a gente quer investir hoje e ganhar hoje. E a gente tem que aprender a investir para ganhar no futuro. É literalmente a semeadura, a gente estava falando disso agora, né? Semeadura. De você entender como o Espírito trabalha, como Deus trabalha na vida de cada um, cada indivíduo. Isso que é o fantástico do Espírito Santo. Você vê, na vida dela foi de uma forma. Né? Ela foi a primeira, entendeu, percebeu, você foi trabalhando de outro jeito e hoje gerou essa conexão que vive esse relacionamento familiar fantástico. Hoje fantástico. É tão interessante que tem horas que ela está pensando alguma coisa. E eu falo, e ela fala, estava pensando isso agora? Ou o contrário. Hoje nós não tomamos mais nenhuma decisão sem olhar um para o outro e falar assim, ó, vamos orar, vamos pensar. Por quê? Porque o Espírito Santo entrou. Ele... Sabe qual é o problema, bicho? As pessoas confundem o termo conversão. As pessoas acham que converter é aderir a uma igreja. Então a pessoa entende que o batismo é a conversão dela e acabou ali. Mas eu defendo a tese que conversão é diária. Todo dia eu preciso me converter, porque conversão é mudança. É por isso que o primeiro livro que nós escrevemos foi sobre transformação. Porque transformação está muito próximo da conversão. Quando eu me batizo, eu estou aderindo, eu estou começando, mas dali em diante começa a conversão. É por isso que eu digo que o sim que você dá para Jesus te coloca numa nova vida. Mas o que muda a sua vida são os nãos que você aprende a dar a partir desse sim. Que com certeza serão muito maiores do que o sim que você deu. Sim. É quando João Batista vai dizer, arrependei-vos e sejam batizados. Ou seja, aprende a dizer não e diz sim. O não é importante e o sim você diz uma vez só, mas o não você precisa dizer todo dia. Exatamente. Todos os dias. É a vontade que tem de uma discussão conjugal e você fala não. Todas as horas, né? Todas as horas. Porque hoje essa questão do oferecimento é um absurdo. A gente estava falando isso, dessa questão de entretenimento, dessa procura do próprio inimigo lançar situações sobre a tua vida e você vai quebrando todo dia dizendo não, isso aqui não, não dá. Em todas as áreas. Exatamente. Esses dias a gente decidiu ver uma série em casa, eu e meu filho. Vamos ver uma série. Pá, colocamos a série. E toda hora tu tem que ficar com o controle na mão. Por quê? Porque a pornografia que a gente acessava de vez em quando agora está embutida. Direto, constante. Pensa, eu tô numa sala, eu, meu filho, minha filha e minha esposa. E daqui a pouco eu tenho um negócio assim, uns gemidos. O que tu faz? Aí tu pula ali aquele negócio na Netflix. Aí meu filho... conversando comigo, a gente orando, eu falei com ele, filho, vamos orar, vamos repreender. Tudo isso, pornografia, vamos...
Aí ele virou pra mim e falou assim, pai, eu não acesso pornografia. Eu falei, e as séries que a gente assiste? Que a pornografia vem embutida. A gente tem que estar atento a isso. A oferta hoje é muito grande, tanto para o caminho de bênção, como para o caminho de maldição. A gente vai ter que ter cada vez mais habilidade no Espírito Santo para escolher o caminho. Uau, tocou num ponto agora. Deixa eu tocar sobre essa questão de liberdade. Né? Liberdade versus libertinagem. Só Jesus. Como é que você vê esse momento que a gente está vivendo agora entre liberdade e libertinagem? De tudo posso, mas muita coisa não convém. Como hoje, dentro disso, a gente estava falando dessa construção dessa linha criada, né, da sua vinda lá, que você não enxergava, que todo o ambiente era normal, porque tudo favorecia. Né? Aceitou a Cristo, você vê que as coisas começam a mudar, a sua percepção para os ambientes mudam. E hoje, liberdade versus libertinagem. Como a gente está bem livre para falar, você que está assistindo, a gente está bem livre. Você vê que o Espírito está conduzindo a gente aqui, a gente está tocando em alguns pontos aqui, com certeza são pontos mais do que atuais e mais do que verdadeiros. Hoje se fala muito numa palavra chamada ética. Uhum. A Bíblia tem um código de ética muito claro. Se você pega Mateus 5 e 6, ali o Sermão da Montanha, como nós costumamos chamar, é Jesus apresentando o código de ética dele. Vocês ouviram dizer que não podia adulterar, mas eu digo que quem olhar com intenção já adulterou. Vocês ouviram dizer que não podia matar, mas eu digo que aquele que irá já pecou. Jesus está apresentando um código de ética. Jesus está dizendo o seguinte, presta atenção nisso. Nem tudo que você quer, você pode, nem tudo que você pode, você quer. E nem tudo que você pode e quer, você deve. Vai além da licitude. Vamos lá, gente, presta atenção. Loteria lícita. Mas nós temos no nosso meio o entendimento que não cabe. Mas é legal, mas é lícito. O prêmio é bom. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. O crente vai ter que entender agora que o limite entre liberdade e libertinagem não está mais na licitude, está na ética. E ética é uma coisa que está em extinção no nosso meio. E essa questão de lícito é porque aparentemente é legal. Você está lá dentro da lei, está legal, está legalizado, está tudo fluindo. Né? Mas nem tudo que está fluindo convém. A bebida alcoólica não é ilegal. Está sendo vendida? Está sendo vendida. Mas a Bíblia vai dizer fugir da aparência do mal. A Bíblia vai dizer evita aquilo que pode te trazer um vício. Opa, então não é licitude mais. Mas você tocou num ponto hoje que é a maior dúvida de todo mundo. Aí eu pergunto para você, assim, num bate-papo, será que você teria coragem de entrar no avião sabendo que o piloto tinha acabado de beber alguma coisa? A gente está no bate-papo aqui bem tranquilo, descontraído, sobre aquilo que convém e aquilo que não convém. O que a gente sabe é que hoje os maiores indicadores de violência doméstica vêm depois do alcoolismo. O que a gente sabe hoje que um dos maiores indicadores de estupros vem depois no alcoolismo. Quando a pessoa já não está mais no domínio das suas faculdades mentais por conta do álcool, começa a fazer. E aí alguns vão dizer para mim, mas Eduardo, a Bíblia diz que só é pecado ficar embriagado. Mas é o que eu digo sempre, irmão. Ninguém morre afogado se não entrar na água. Ninguém fica bêbado se não tomar o primeiro copo. A gente precisa ter essa maturidade. É essa a grande questão da liberdade. Eu sou livre e liberdade é um dom dado por Deus. Sim. Um dos dons mais desafiadores. Por quê? Porque o dono da liberdade tem que saber usá-la. Então tem que tomar cuidado, porque no afã de ter uma liberdade extrema, eu acabo indo para a libertinagem, que pode ser pequenininha, mas já é libertinagem. A gente estava falando no início, a gente pegou a internet de escada. Eu bato muito nessa tecla da internet de escada. Barulhinho da conexão. Da conexão. A nossa maior alegria era a conexão. Essa geração não. Ela já vai criando prazeres em cima de prazeres para satisfazer aquele desejo que ela acha que tinha. Você foi num ponto que é crucial. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Chama outro abismo. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente está trazendo primeiro. Tá? Quando eu ministro para casais, esse assunto surge muito. O que pode ou não pode, por exemplo, na atividade sexual. É a primeira pergunta dos casais. Pode isso? Pode aquilo outro? Pode aquilo outro? E a pergunta que eu faço sempre é qual é a motivação.
Por quê? Porque todas as vezes que você vai para um patamar, o teu corpo se acostuma com aquilo e quer um nível novo. Aí você vai para o nível novo. Uhum. E aí o teu corpo acostuma com aquilo e você quer um nível novo. E quando esses níveis vão... Vai chegar uma hora que vai bater no teto. Uhum. E aí você começa a fazer aquilo que você não imaginava que seria capaz de fazer. Por quê? Porque você não foi capaz de segurar. Uhum. Um abismo foi trazendo o outro, as dosagens Exatamente. foram aumentando, e quando você vai ver, você faz aquilo que você nunca se imaginou fazendo. Uhum. A gente tem que ter essa habilidade. Eu até perguntei isso porque a gente estava falando de adolescentes, jovens, você tocou no ponto de casais, e essa geração ela tem essa mentalidade. Não, quanto mais eu desafiar meus próprios limites, melhor é. É isso. Né? E ela acaba desafiando seus próprios limites, esquecendo que é lícito. Em todas as áreas. Uma das perguntas mais comuns dos adolescentes em todas as aulas minhas é: música secular. Pode ou não pode? A Bíblia não vai falar de música secular. Uhum. A Bíblia não vai dizer assim: ó, você não pode ouvir Guns N' Roses, querido. Uhum. Você não pode ouvir Nirvana. Você não vai falar isso. Mas a Bíblia fala: acima de todas as coisas, preserva o seu coração. Uhum. Então dá uma olhadinha na letra para ver se aquilo traz paz ou inquietude para o teu coração, querido. Dá uma olhadinha no que você está ingerindo, que alimento você está colocando. Hoje a gente está vendo que tem uma droga extremamente viciosa que vem pela música. Eu falei isso domingo agora. A gente estava batendo papo sobre isso. Então, é isso que as pessoas vão ter que entender. Até que ponto essa liberdade que está sendo oferecida é para nossa edificação e até que ponto essa liberdade é para nossa destruição. A gente vai ter que... É o tempo todo isso. Eu tô percebendo que a nossa conversa vai durar aí bastante tempo. Nosso bate-papo aqui, você viu que tem história, né? Tem história, irmão. Esse negócio tá rendendo. E deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Vamos lá. Fala Vamos comigo. com tudo ou nada agora. Vamos lá. lá. Eu faço uma pergunta e você responde. Tá? Que vem na mente primeiro, Vambora. você joga. Já que a gente está falando de lícito e ilícito. Vamos lá. Liberdade. Lícito. Fé. Lícito. Igreja. Necessário. Secular. Vigilância. Vigilância. Internet. Vigilância. Total. Essa foi boa, vigilância total, e ele responde rindo. Não dá para dizer que hoje a gente vai viver sem a internet. A internet é mais do que necessária. Olha só, pastor Gerson Costa tem uma frase que eu gosto demais. A mesma faca que você pode usar para fazer um delicioso churrasco, um assassino Exatamente. pode fazer para matar, pode usar para matar. A internet, que pode ser uma bênção. Pode. Eu ontem estava vendo um debate da Rádio Melodia das pessoas que desaparecem e os familiares sofrem um luto para a vida eterna porque não sabe de onde a pessoa está. Hoje a internet resolve um problema desse fácil. É difícil você perder alguém, hein? Uhum. Bota um geomapeamento aí, uma georreferência, a internet acha a pessoa onde ela quiser. Uhum. Os filmes já mostram isso. Então a internet é necessária, Uau. mas tem que ter vigilância total. Uau. Família. Um bem preciosíssimo, Amigos. necessários. Celular. Vício. Vício. WhatsApp. Paisagem. Agora só pra gente fechar. Irmão, pior é quando o cara vai pra igreja, não leva a Bíblia e bota a Bíblia no celular. E apita o WhatsApp. E apita uma mensagem no Instagram. E apita um negócio do Telegram. Eu não sei como o cara consegue ficar olhando a Bíblia. O olho vai ter que sair daquele lugar. É uma distração. O WhatsApp é uma distração. Kawaii. O crente precisa ocupar esse espaço. Todo espaço que o crente não ocupa, o inferno ocupa. O crente tem que entrar no Kawaii, o crente tem que entrar no TikTok, o crente tem que entrar... Se o crente não entra, o inferno ocupa. Vou te dar um exemplo. O carnaval. O carnaval era uma manifestação popular no passado. O crente disse que aquilo não era pra gente. E longe de mim discordar. Mas quando o crente saiu, o inferno entrou. Hoje eu tenho certeza que não é do crente. É totalmente do lado oposto. Uau. Por quê? Porque o crente não entrou. O crente tem que entender que ele foi Interessante chamado para que ser virou- sal e luz. Então ele virou- tem que entrar. Virou hoje uma discussão, né? Uma teoria. A gente vive no mundo da teoria. O que era pra ser prática, É.
Literalmente nos afastamos disso e se tornou teoria. Mas é uma teoria bem... Né? Quando você vê hoje, todo carnaval hoje tem pelo menos uma escola de samba que questiona o poder, a autoridade e a soberania de Jesus Cristo. Na grande maior parte, a maioria, né? Então hoje complicou muito. Até hoje não sabe se explicar a origem da totalidade do dinheiro do carnaval. A transparência fiscal desse assunto. Então, assim, hoje é bem complicado para o crente. Entendo, e eu falo isso todos os dias para meus filhos, existem níveis de crente. Eu não posso exigir de todo crente o mesmo nível. Uau. Tem crente que vai à igreja só domingo. Eu brinco que é o crente católico, que vai na missa dos domingos. Tem crente que vai a todo culto, ainda vai numa roda de oração, ainda sobe um monte 2 vezes. É outro nível de crente. Tem crente que usa calça jeans e tem crente que só vai usar a saia. Tem crente que corta cabelo e tem crente que não corta cabelo. Tem igreja que eu não prego por usar barba, mas tem igreja que eu posso ir com barba. Então tem níveis de crente. Tem crente que o louvor tá com brinco, piercing, tatuagem e etc. Tem igreja que se você botar um brinco, um piercing, uma tatuagem, você não sobe no altar. Então tem níveis de crente. E nós estamos tentando, a igreja está tentando entender isso tudo na velocidade que está se apresentando. É a coisa que eu tenho a sensação. Eu recebi uma mensagem hoje da escola do meu filho. Antigamente a gente recebia mensagem falando da importância de cumprir o uniforme, da importância de chegar no horário, da importância de não conversar na sala de aula, os mais tradicionais, que não pode namorar nas dependências da escola, não é isso? Recebi uma mensagem hoje dizendo que todos os alunos que utilizarem inteligência artificial para fazer as redações terão nota 0. É outro mundo. Você está entrando num ponto agora, você já viu que a nossa conversa vai ter que render para o próximo. Inteligência artificial. Já se prepara para o próximo, que a gente vai vir rasgando nessa questão dessa construção. Eu estou escrevendo um conteúdo que o mundo está preocupado com a inteligência artificial e eu estou preocupado com a interação artificial. Famílias que hoje têm uma interação totalmente artificial. A babá educa o filho, a esposa fala com o marido pelo WhatsApp, as conversas são muito poucas, a interação é totalmente artificial. Literalmente. Famílias que não se conhecem. Por isso que esse livro que eu escrevi agora, ele diz exatamente isso, famílias do céu na terra. É uma outra reconstrução do que os céus estabeleceram para a família na terra. É isso. Porque a gente precisa reconstruir de novo o que é família. Rapaz, você falou uma coisa que eu amo. Gênesis 1, 26. A Bíblia vai dizer, Deus fez um homem à sua imagem e semelhança. Só que no mesmo capítulo de Gênesis, você vai ver Deus criar os peixes e dizer, reproduzam segundo a sua espécie. Os vegetais reproduzam segundo a sua espécie. Os animais reproduzam segundo a sua espécie. As aves reproduzam. O único que não foi convidado a reproduzir a sua espécie é o homem. O homem foi chamado a reproduzir a espécie do céu. Então, nós não fomos chamados para imitar Adão, nós fomos chamados para imitar Cristo. A família não foi chamada para viver o modelo da terra, a família foi chamada para viver o modelo do céu. Isso é fantástico, e muita gente acaba desconstruindo o que é família porque ela entende que na igreja a família é o mesmo perfil da família que ela conhece. Isso aí. E aí as pessoas começam a perguntar coisas que não fazem sentido. Esses dias eu vi uma pergunta na internet. Se nós fôssemos fazer atividade sexual com mais de um parceiro, mas se tiver concordância, é pecado ou não? O que é isso? É o cara dizendo o seguinte, no modelo terreno, tendo concordância não é adultério. Mas nós não fomos chamados para viver o modelo terreno, nós fomos chamados o modelo do céu. Quando eu estava escrevendo essa questão do livro, que veio essa mesma conexão. Não dá. A gente precisa decidir o que a gente quer viver. Literalmente isso. Queria te agradecer mais uma vez, meu mano. Obrigado por estar aqui. Queria te pedir que você, não só deixasse o contato, sei que você prega por aí direto, já deu para ver, né? O pessoal está acostumado, o padrão já viu que vai ter que ter o segundo agora, que se prepara aí, tá? A gente está vindo de novo e vai ser top de novo. Então já queria que você deixasse aí os contatos, falasse no Instagram e todas as outras redes que você tem. Amém, amém. Bom, no Instagram é Luiz Eduardo Campino. Nós estamos num projeto, eu e meu filho. Nós temos a pretensão de lançar uma editora e o nome dela é Fabricanto. Então, no TikTok, nós estamos com esse nome. Tem alguns vídeos curtos, tem algum conteúdo nesse sentido. O livro que nós estamos lançando, como eu te falei, uma tiragem de 5.000 exemplares.
indo agora para um evento falando sobre transformação e já está com a pegada do Fabricanto. Então, assim, eu te convido a frequentar lá o Instagram, conhecer o Fabricanto, conhecer um pouquinho mais e te agradecer aqui. Porque, assim, bispo, Deus não aproxima pessoas, Deus aproxima propósitos. Glória a Deus. Nós nos conhecemos num ambiente que há 5 anos atrás eu não imaginava frequentar. E a conexão que foi criada nesse ambiente, que tem muito mais pessoas, hoje nós estamos nesse ambiente com quase 500. Exatamente. E a conexão que gerou num grupo menor é muito grande e eu acredito que tem um propósito nisso. E o que nos conecta, né? Eu tenho ministrado muito sobre comunhão. As pessoas confundem o conceito de comunhão. A Bíblia vai dizer que comunhão é quando nós temos pelo menos uma coisa que nos coloca na mesma direção. Essa coisa hoje é Jesus Cristo. Glória a Deus. Né? Não posso nem chamar de coisa, mas você me entendeu. Então, assim, a nossa comunhão está pautada nisso, na mensagem de Jesus Cristo. É isso que nos aproxima. Todos os lugares que a gente tem ministrado, até juntos, né? Em conselhos de pastores, em igrejas, a gente leva essa mensagem, esse amor, esse cuidado. Hoje, você tem falado tanto de família quanto eu, né? Então, isso nos aproxima e eu espero que essa conexão criada por Deus alcance muitos outros lugares, muitas outras igrejas e muitos outros ambientes. Eu costumo dizer que igreja, ela precisa ter parede, mas ela não pode ficar presa na parede. Igreja não foi feita para ficar dentro de paredes. A palavra não é venham, é ide. Quando Jesus falou ide por todo canto, ele não falou venham para os muros da igreja. Não, igreja, vai. Tá? Então, assim, eu espero que essa conexão nos permita ir esse ide com bastante intensidade, em bastantes canais. Parabéns por essa iniciativa. Eu lembro do início, a definição do nome ia ser o pod do Bispão, não é isso? E a gente ali com aquela coisa toda. Eu lembro da tua empolgação nisso. E eu sei que não se trata... Eu gostei quando você falou assim, o meu nome estava muito grande na logo. Eu botei ele menor. Eu sei que não se trata de você, não se trata de mim, se trata de uma mensagem que é maior do que nós. Então, parabéns, que Deus te abençoe muito nisso, irmão. Tamo junto, conta comigo. Pra cima. Agradecer a todo o pessoal, Vini. Tem um pessoal aqui, irmão, que a gente pouco fala aqui, né? Mas tem um pessoal nos bastidores aqui que você não tá nem vendo, mas tem um pessoal aqui, né? Eu queria agradecer ao Vini, raramente aparece, ele não tinha nada combinado, ele nem sabe disso, mas queria que o Vini viesse aqui só para dar um tchauzinho nessa transmissão, no encerramento. É só 1 minuto só para dar um tchau. Você vai entrar aqui, vai dar um tchau e o pessoal vai ser alcançado aí. Zé, já passa pro lado de cá também dele, já dá um tchau aqui pra galera, pra gente poder fechar com você aí. Tá aqui nos bastidores. Quero agradecer ao Vini, a Black. Que Deus abençoe, Gisele. Letícia, vem cá só dar um tchau, Lê. Tem um pessoal aqui atrás nos bastidores ali, ó. Você não tá vendo, mas eu queria agradecer a todo o pessoal. O mundo do podcast é isso, né? E do Pode Crer mais ainda. Acreditar que realmente é a base. A gente falou bastante sobre família. Olha que família linda, irmão. Então, que Deus possa abençoar você, abençoar a Black, Vini. A gente estava falando sobre acreditar, né? Que acreditou nesse projeto. Deus tocou no coração. Eu queria louvar a Deus pela sua vida, pela vida da Gisele, Letícia, todo o pessoal que está aqui trabalhando. Tem gente que está ali trabalhando, sonhando com o projeto, né? Acreditando mesmo, para que você pudesse ter aí toda essa, não só essa revelação, mas vivesse esse tempo de acreditar de novo. Vini, dá só um tchauzinho para a galera. Dá só um tchau. E você raramente fala, né? Mas que Deus abençoe e até o próximo, em nome de Jesus. Amém, amém.